Boa tarde, pessoal. Sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas estou gravando aqui no dia de semana, à tarde, aqui em Belo Horizonte. Bom, o assunto do vídeo vai ser chuva, né? Choveu no Brasil. E eu queria ver com vocês, né? Primeiro passar alguns pensamentos meus sobre essa questão, do que acontece quando chove aqui. Não sei se na cidade de vocês é assim também, e colocar isso em discussão, porque tinha até outro assunto que eu queria tratar antes desse, mas foi o que me chamou a atenção hoje, quando eu estava vindo para o trabalho. Bom, eu não sei se na cidade de vocês, se quando chove, fica tudo meio caótico também. Não sei, fica também, gente? Porque, cara, aqui em Belo Horizonte, toda hora que cai alguma pancada de chuva, pode ser leve. Bom, deixa eu só segurar, porque esse calçamento aqui vai piorar, vai fazer muito barulho e tal, a imagem vai ficar ruim. Pronto, agora voltou o asfalto aqui. Bom, mas aqui em Belo Horizonte, cara, qualquer chuvinha que acontece, hoje até, não vou dizer, a chuva tá até relativamente forte hoje, né? Mas normalmente qualquer chuva que cai aqui vira um transtorno enorme. Se cai um relâmpago, o sinal para de funcionar. Isso aqui é muito frequente. E o que eu tenho percebido, eu até acho que tem a ver com alguns estudos meteorológicos, é que realmente está caindo volumes de água maiores em tempo um pouco mais curtos. Mas mesmo assim eu estou achando um pouco desproporcional da forma que está. Às vezes cai uma chuva de 15 minutos e já está alagando, sabe? Sempre os mesmos lugares. Na minha cidade, na região metropolitana, não pode chover que alaga. Aqui a gente está passando na área hospitalar, né, de Belo Horizonte. Não é uma região típica na qual acontece isso não. Teve até um comentário, mudando de assunto, sobre os ruídos, né, e tal, que às vezes atrapalha no vídeo. Bom, eu vou tentar comprar um microfone para tirar o ruído, mas até lá eu vou tentar tirar com a IA do telefone, que tem como, que uma inteligência artificial consegue tirar. Vou tentar fazer isso hoje, principalmente com esse barulho de chuva. Admito também atrapalhando até falar um pouco. Mas, cara, a título de exemplo, um trajeto que eu faço da minha casa para o meu trabalho, eu demoro usualmente, em condição normal de trânsito, cerca de 40 minutos. Eu vou tentar direcionar para a voz sair melhor. E hoje, cara, eu demorei quase 1 hora e 50 minutos. Então, assim, você imagina, né? O transtorno que isso não causa. Quem tá no transporte público, quem trabalha nos mais variados setores, que tem que atender cliente, que lida com o público. Pô, você até entende de 40 minutos passar para 50, ou no máximo 1 hora. Mas passar para quase 2 horas é demais, sabe? É demais, cara. E eu não consegui ver motivo nenhum. Sabe, o trânsito foi andando. E não tinha sinal estragado. Normalmente tem, eu até estranhei, pra ser sincero. Mas não tinha sinal nenhum estragado. Não sei, parece que... Não sei o que acontece. Não sei se a maioria das pessoas resolve sair de carro, né, pra não tomar chuva. Mas independente disso, cara, é um problema estrutural das nossas cidades que é muito importante. Oi, tá chovendo, né? Olha, tá chovendo bastante agora, né? Agora eu nem estranharia tanto. Acho que eu vou pegar um trânsito bem fora do normal, mas realmente a chuva tá muito forte hoje. Inclusive, eu não sei se vocês viram, hoje eu tava acompanhando as notícias da cidade aqui próxima, chama Juiz de Fora. Cara, situação horrível. Enchente, teve gente que foi... Tomar cuidado com as palavras, mas foi a óbito, desaparecimentos. E assim, eu sei que realmente choveu lá de uma forma fora do comum, igual hoje, tá um dia excepcionalmente chuvoso. Talvez nem tenha sido o melhor dia para gravar esse vídeo, a ideia, na verdade, apareceu quando eu estava indo trabalhar. Agora eu tô num translado e foi um momento que eu aproveitei para gravar o vídeo, porque deu vontade mesmo de falar e de expor esses problemas. Não foi o caso de hoje, não teve sinal com problema nem nada, mas o tempo triplicou, né, de um lugar a outro. E as enchentes, né, cara?
E vou dar um exemplo de Juiz de Fora, porque, bom, com certeza hoje deve ter vários locais aqui que vão alagar, em Belo Horizonte, porque sempre alagam, sempre os mesmos lugares, as pessoas perdem as coisas que ela tem, tudo vira um caos, dá um prejuízo danado, isso sem contar o risco, né, da integridade física de cada um. E eu acho que o ponto que mais chama atenção, cara, é, pô, isso aqui é clima tropical, né? Nada mais novo debaixo do sol, né? Não é nada inesperado que aconteçam chuvas, que tenham época chuvosa, que tenham pancadas de chuva. Isso aqui é totalmente esperado, tempestades, raios. E esses fenômenos que a gente percebe aqui só mostram o tanto que a gente é despreparado. Parece que a gente lida com um fenômeno da natureza, que é a chuva, a coisa mais comum de todas, como se fosse novidade, né? Ela vem todo ano, vem da mesma forma e ela sempre consegue pegar a gente, entre aspas, desprevenido. Cara, esse vídeo é mais para chamar a atenção da gente, como cidadão, para revolta, cara. Isso é revoltante, cara. Não deveria ser assim. Isso não é assim em nenhum lugar sério do mundo. Em nenhum lugar sério. Eu diria até em nenhum lugar do mundo. Sabe, acontece situações de exceção, igual a gente viu, acho que foi na Espanha ano passado. Cara, era uma exceção, uma vez a cada sei lá quantos anos, ou algo sem precedentes. E você pode ter certeza que eles vão dar um jeito de melhorar. Agora aqui, cara, é todo ano, né? Todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma chuva vem, na mesma época, e é sempre a mesma coisa. Vem a chuva, acontece um tanto de deslizamento, os mesmos lugares de sempre transbordam, aí vem as doenças, né? Vem a dengue, vem os prejuízos financeiros, o trânsito vira um caos, porque, né, a parte elétrica das cidades aqui em Belo Horizonte, eu vou até admitir que não é tão ruim. Num lugar que eu moro, em Contagem, até que não cai tanto a luz, não. Mas eu acho que aqui também, na parte mais central de Belo Horizonte, também não. Mas, pô, em São Paulo eu vejo as notícias aí da Enel, né? Contraditoriamente, no lugar mais desenvolvido do país, e cair na luz por causa de chuva, né, cara? Isso é impressionante, cara. Isso não pode acontecer, né? Então, sim, né, é um total despreparo, cara. Não existe isso de chover, qualquer chuva e o sinal já para de funcionar. Isso não pode ser assim. E, repito, não estou falando que é o que aconteceu hoje, por enquanto. Por enquanto. Às vezes não vai aparecer no vídeo, mas às vezes eu coloco uma notinha depois, quando eu for editar, se eu peguei algum estragado, se não der pra ver. Mas normalmente é mais próximo lá da região metropolitana, sempre tem sinais com defeito e vira um caos. E é isso, sabe? É um desabafo, né? Pessoas perdendo a vida, perdendo parentes, pessoas próximas, tomando prejuízo, e a mesma coisa de sempre, ninguém faz nada. Então, sabe? Eu fico muito indignado, né? A gente acostumou com essas coisas, né? E isso não é normal aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Eu acho que a gente às vezes acostuma tanto com essa realidade, não vê perspectiva de diferença, e a gente vai acostumando com as coisas, não tem muita capacidade de imaginar um país diferente, sabe? Isso acontece em várias áreas, né? Isso aqui, essa questão de chuva é uma questão básica, de infraestrutura, escoamento de água, isso não é nada muito avançado, né? Inclusive, quando estava planejando as cidades, tipo São Paulo, já tinha projeto de engenheiro para aumentar a área de escoamento de rio, etc. Então, assim, é porque ninguém nunca quis fazer mesmo, ou sempre preferiram ir para o caminho mais fácil, né? Valorizaram interesses outros mais a curto prazo, ao invés de pensar no longo prazo. É isso aí, né? Eu só queria passar aqui para ser o chato, para relembrar de que isso aqui não é normal, isso aqui tem que ser mudado. Como? Através da política, né? Eu acho que não tem nem dúvida quanto a isso. Ontem eu estava vendo a entrevista do Renan Santos no Flow, gostei bastante, cara. Depois vocês pesquisam, hoje é dia 24, hoje é 24 de fevereiro. Depois vocês pesquisam no Flow. É aquilo que ele falou mesmo, a gente não consegue nem imaginar um lugar melhor, porque a gente não. O que a gente vê em filme parece
outra dimensão, né? O Igor falou isso, eu me identifiquei muito. Igual quando eu fui pro Japão. Nada parecia real, cara. Vou ser bem sincero, nas primeiras horas que eu tava lá, eu achei muito estranho mesmo. Me deu uma sensação de estranheza. Acho que foi porque eu saí do aeroporto, né? Entrei no metrô e tava chovendo à noite. Não dava pra ver muito bem da janela. Era um trem tipo nevado assim, mas não dava pra ver direito. Tinha um reflexo. E a gente saiu direto numa rua assim, meio. Tava muito bonitinha a rua, muito organizada. E eu lembro que eu fiquei meio bugado mesmo, sabe? Mesmo eu já indo em muitos lugares bonitos do Brasil, eu achei meio fora da realidade, porque normalmente lugares bonitos do Brasil é tipo uma cidade menor, focada no turismo. E ver uma metrópole grande, uma parte tão central, com tanto movimento à noite, e tudo perfeito, cara, me deu uma sensação muito estranha. Admito, e várias vezes lá eu tinha essa sensação. E que tristeza, né? A maioria das pessoas não tem nem oportunidade de sair do Brasil, de ver como é que é a Argentina, passear em outro país. E eu admito, até muito pouco tempo atrás, igual eu falei no outro vídeo, eu nem tinha andado de avião, né? Então isso também é novidade para mim. Primeira vez que eu andei de avião foi para o Japão. Até então eu tinha andado só de carro. E em outros países a primeira vez foi na Argentina, já tem uns 2 anos. Então também é novidade para mim e eu admito, galera. Eu pensava a mesma coisa. Eu achava o Brasil assim, mega normal, achava que a gente estava até relativamente bem, e que aos poucos estava desenvolvendo, e que nos outros lugares do mundo tinham problemas parecidos. Eu admito que tem outros problemas, pode ser inocente, mas cara, é um nível totalmente diferente. É um nível de realidade que a gente não imagina muito, sabe? E é isso aí, ó. Eu vou até estender um pouco o vídeo. Normalmente eu não gosto de gravar, eu tenho evitado gravar vídeo muito longo, eu até tenho tentado falar mais rápido, mas o que eu quero ver, quero até mostrar de preferência, ou às vezes eu faço um corte depois das áreas de alagamento. Pô, galera, vocês não vão acreditar, o vídeo cortou no meio. Eu vou colocar aqui de novo. É o melhor, depois eu edito isso aqui. Bom, voltando aqui, pessoal, vocês vão acreditar, eu fiquei falando mais uns 8 minutos, mas o vídeo cortou. Eu vi aqui, chegou um recado da Defesa Civil, que eles mandam, risco de deslizamento, essas coisas, e a câmera desativou, cara. Então, eu tava falando sozinho aqui. Mas, bom, resumindo, é bom que o vídeo não fica tão longo, até porque eu já comecei a degringolar com comentários gerais, né? O que eu tava comentando, que eu acho importante, até pra gente finalizar o assunto aqui direito, e eu passar mais ou menos a ideia. Então, a ideia é de insatisfação, essa sensação ruim de que tá tudo errado, de que nos outros lugares do mundo isso não é normal, de que, pô, a chuva... fenômeno natural, né? É o mais básico, né? Chuva. E, pô, passou 500 anos que a gente vive aqui num país tropical e a gente não consegue lidar com chuva, cara. Não conseguimos lidar com chuva ainda. A gente toma prejuízo, pessoas perdem a vida, pessoas são feridas, as infraestruturas nossas não conseguem. Enquanto isso, tem lugar aí que aguenta terremoto, né? Então, sim, cara, é um desabafo, né? E eu tinha comentado também, vou mais devagar porque a câmera tá balançando muito. Percebi que a caminhonete, não sei se vai ficar legal esse vídeo. Talvez eu tenha que ir editando ele, mas tá balançando muito porque a caminhonete balança mais, né? Vou ver se vai ficar legal. Mas eu tava comentando também que eu vi o podcast ontem, né? Hoje é dia 24 de fevereiro e o Renan Santos estava lá do Flow e, cara, eu gostei de tudo que ele falou, eu já acompanhava ele, concordo com várias ideias dele. E é aquilo, cara, enquanto a gente tá aqui passando aperto, por conta de chuva, enquanto pessoas coitadas, né, trabalhadoras estão lá na cidade de Juiz de Fora, passando aperto, tomando prejuízo, perdendo parentes, amigos, os mesmos políticos de sempre, fazendo as mesmas coisas erradas de sempre.
E eu entendo a gente ficar com raiva de todos, né? E realmente todos estão envolvidos, por exemplo, nesse último escândalo do Banco Master, né? Que foi o assunto do vídeo que eu vi ontem. E realmente, todas as alas estão envolvidas ali, cara. Mas eu acho que não dá para falar assim, vão tomar raiva de todos os políticos, assim, da classe como um todo. Bom, todos que estão lá, acho que até que dá, com algumas poucas ressalvas. Mas, infelizmente, gente, não tem... O caminho é rezar, né? Oração. E além de rezar, o que a gente pode tentar fazer aqui no nosso mundo físico, infelizmente é por via política, sabe? Então, acho que é tentar não ser dominado por paixões, né? Na hora de votar. Porque senão, pô, a gente acaba criando essa raiva que às vezes a gente se sente traído e tal, mas... A gente tem que evitar colocar sentimento nessas coisas e ser mais racional, né? Ver as propostas que fazem mais sentido e tentar parar de votar tanto por emoção ou por algum interesse mais básico, né? Resumindo, as compras de voto, que a gente sabe que é comum, que é você pensar só no curto prazo, né? Acho que isso deveria ser criminalizado, inclusive. Bom, o que mais que eu falei? Sobre o carro, eu tinha comentado isso também. Vocês estão vendo que o cenário hoje está diferente, mas é porque o meu carro, o Fiat, né, o Fastback Abarth, ele está na revisão. E foi até bom, porque nessa chuvarada aqui eu tinha risco de pegar algum ponto de alagamento. E com essa caminhonete 4x4 você fica mais tranquilo, né? Mesmo o Abarth sendo um pouco mais alto, esses carros de hoje em dia vocês sabem como é que é, né? Então já teve uma vez que eu passei numa poça um pouco mais funda e uma peça de baixo, parece que a água pesou a peça de plástico e ela soltou. Então assim, acho que foi bom eu estar nesse carro hoje, ele está fazendo a revisão. Por isso que o cenário está diferente. Mas é isso, pessoal, é isso que eu queria dizer, resumindo o vídeo, né? Se eu não tiver cortado de novo, vou tentar terminar agora. Vamos ver se ficou bom depois da edição. Vou usar tudo que dá para fazer para eliminar o ruído e para tentar tirar tanto tremor da imagem. Mas é isso, tem 500 anos de Brasil, 500 anos de país tropical, que a gente já sabe, vem sempre a mesma chuva na mesma época e traz os mesmos estragos. Ou melhor, eu tô percebendo que tá trazendo estragos cada vez maiores. O asfalto, eles passam numa semana, cai a primeira chuva, abre um tanto de buraco, a gente tem que pagar o imposto. Cada vez está tudo alagando mais fácil, na minha sensação. Qualquer pancada de chuva alaga um lugar. A infraestrutura elétrica não acompanha. Começa a chover, o sinal cai, a chuva tira a energia da sua casa. Então, pô, é isso aí. Esse é o nosso país. 2026 e deslizamento de terra, é tudo, né? Enchente. Tá bom. Então vamos rezar aí para ver se esse país melhora e vamos tentar fazer um esforço. Sei que a gente acaba detestando todos os políticos. Um tanto de poça d'água aí. Uma água, não tem escoamento. O que a gente pode fazer é isso, tentar melhorar a política. É o único caminho que dá. Não depositar toda a fé nisso, porque, como diz na Bíblia, é maldito o homem que confia no homem, não é isso mesmo? Não tentar não se apaixonar, não botar sentimento nisso, com política, mas é rezar e tentar seguir esse caminho, que é a única coisa aí que a gente tem disponível para tentar melhorar um pouco a realidade nossa. Enfim, um vídeo meio triste aí, mostrando nosso Brasilzão aí. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo, a gente se vê aí no canal. Um abraço, tchau.